Tá faltando Fernando. Então, imagine que eu fiz um planejamento do marketing, né? Então, eu vou avaliar aquele planejamento do marketing se funcionou. Eu previ que eu iria ter 10 assinaturas, 1.000 assinaturas, X assinaturas com tanto tempo. Eu tive essas assinaturas. Qual foi o meio? Eu imaginei que as pessoas, por exemplo, uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com essa parte mais de gestão de carreira e negócio, de coach e tal, meu foco era muito pessoas da minha idade, né? Pessoas que mais ou menos do meu perfil. E eu me surpreendi. Eu peguei muita gente mais jovem, pessoas que estavam ainda, às vezes, na faculdade, querendo replanejar a carreira, pessoas recém-formados. Então, assim, meu planejamento foi mas eu atingi um outro público. Certo, mas nesse tópico eu colocaria, por exemplo, que o negócio, o meu negócio tem como plano avaliar de tanto em tanto tempo, ou eu vou analisar, digamos assim. É porque é Não. isso, é como se o negócio ainda não existisse, né? Como se eu estivesse tentando convencer uma pessoa a comprar, digamos assim, o negócio, né? Comprar a ideia. Isso. Então, é o que eu planejo fazer para poder avaliar e para conseguir alcançar essas metas, né? Exato. Então, por exemplo, em relação ao planejamento financeiro, todo 5 dias, no 5º dia útil do mês, eu vou fazer uma análise financeira do mês anterior. De 6 em 6 meses, eu vou rever o planejamento do ano, ou de 3 em 3 meses. O planejamento de marketing, de divulgação, vai ser analisado a Tipo cada... revisão de... Como? Tipo, revisão Fazendo de metas. revisão de metas. Você vai estabelecer ali tudo que você vai fazer para acompanhar se aquele seu planejamento está dentro do eixo, entendeu? Análise do marketing e replanejamento caso esteja fora do planejado. Enfim, vocês vão dizer de que forma vocês vão acompanhar. Sim. Tá? Pronto. Então, em relação ao trabalho, o último item que faltou eu falar foram as considerações finais, né? Que aí você vai colocar as suas considerações finais, você vai falar da sua análise em relação ao negócio. Aí você vai colocar que o negócio é interessante, que é viável, a taxa de retorno é X, é uma taxa de retorno comparada a um investimento tal, ele está acima. Ou então, não, o negócio não é interessante, a taxa de retorno não é legal e eu não vou fazer esse negócio. Você pode ter essa surpresa ruim, né? Então, assim, espero que não aconteça isso, que todo mundo, pelo menos até hoje, sempre foi interessante. Escrevi todo esse texto e você leu só para poder te dizer no final que não vai dar certo. Não perca seu tempo. Nunca aconteceu isso, então não vai ser agora que vai acontecer. Certo? Bom, gente, alguma dúvida em relação a isso? Falem agora, o calem-se para sempre. Eu acho que eu fui tirando aí enquanto estava falando. É só na hora que estiver fazendo. Aí eu vou ficar. Que vão vir no responder. WhatsApp. Sim, mas lembrem que a gente, além das aulas, a gente vai poder marcar os agendamentos, tá, gente? Sem precisar. Eu vou abrir agora a planilha. Eu não mandei para vocês propositalmente, porque eu não queria que vocês se assustassem. Eu queria apresentar a primeira planilha para depois mandar para vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a planilha, que é a primeira que vocês vão trabalhar. E aí eu já tenho outra tarefa de casa. Vocês já têm... Que eu não consigo me ver fazendo agora. Eu acho que eu teria maior dificuldade para sentar e fazer agora, era esse plano financeiro, os resultados projetados. A gente vai por partes, calma. A gente vai primeiro levantar os custos. Então, vamos lá. Quais são as atividades que vocês têm para a próxima aula? Primeira, pesquisar os tipos de empresa. Certo? Uhum. Segundo, a análise SWOT. Colocar os pontos fortes do negócio, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Certo?
E agora o terceiro, que vai ser levantar os custos. Deixa eu só carregar aqui que... Tá de rosto. Tá de rosto. Enquanto tá carregando aí, eu vou falando. A gente tem custo fixo e custo variável. Lembra que eu já falei sobre isso? Qual a diferença de custo fixo para custo variável? Custo fixo é o que você vai sempre ter, custo variável é o que vai variar. Não sei. Vai variar de acordo com o quê? Sei lá. Com o que você fez naquele mês. Com Sua produção. Isso. Com produção, não. Com venda, com faturamento. Tipo, a produção Com que sua. você... Do seu serviço, do seu produto, entendeu? O que você Isso. levantou do seu produto. Com faturamento. De venda. O custo variável é o custo de produção para venda. Né? Certo? Não. É isso, que é decorrente da sua atividade, Isso. né? Digamos assim, se eu vender três canetas, digamos assim, o custo que eu gastei para fazer a caneta, não entendi. De venda. Por exemplo, eu posso produzir a caneta ou eu posso simplesmente comprar uma caneta e revender, certo? Qual é o meu custo fixo? Meu custo fixo é toda a minha estrutura que eu vou pagar, eu vou ter que desembolsar, independente se eu vendi ou não. O custo variável eu só tenho se eu vender. Eu fechei um contrato e vendi um projeto, vendi 10 canetas, aí eu tenho aquele custo que eu só tenho por essa venda. Tá claro? Uhum. Então, esse arquivo que eu vou mandar para vocês tem 3 planilhas, tá vendo? Análise, fluxo mensal e projeção financeira. Essa de análise está aqui bem grande, não usar essa. Eu vou mostrar porque é uma planilha que é bem interessante, que é uma análise de equilíbrio, para encontrar o ponto de equilíbrio, tá? E ela é legal, principalmente assim para coisas assim mais para produtos específicos. Não dá muito para a gente trabalhar quando a gente tem muitos produtos, ou então eu tenho que encontrar análise de equilíbrio para cada produto. O que eu vejo com essa planilha? Eu tenho aqui o meu valor de fluxo de custo fixo, que está 5.100. Eu tenho o meu custo variado e eu tenho o preço unitário, o preço que eu cobro, que eu vou vender por tanto. E aí ele vai me dizer quantas peças eu tenho que vender para encontrar o meu ponto de equilíbrio. Esse meu ponto de equilíbrio é o seguinte: eu não estou pagando para trabalhar, nem estou ganhando nada, está 0 a 0. Tá? Então, nesse caso aqui, com esses valores que eu botei, a gente teria que vender 128 produtos para poder ficar no 0 a 0. Então, nessa planilha aqui, nessa tabela, nesse gráfico aqui, desculpe, ele mostra aqui o ponto de equilíbrio. A partir daqui, o que eu vendo começa a me gerar lucro. Se eu mudar aqui, se eu botar aqui, em vez de 60, eu botar 100, ele já vai fazer essa alteração para mim. Eu já vou precisar vender 64. Meu ponto de equilíbrio é 64. A partir de 64 vendas, as outras vendas, as vendas seguintes, elas já me geram lucro. Certo? Agora vamos para a planilha que realmente interessa. Essas planilhas, gente, já estão com fórmulas, tá? Você vê que essa daqui já está toda com fórmula. Então, você mudou aqui o valor, ele já muda lá a tabelinha. Aqui é a mesma coisa. O que está em vermelho é o que vocês vão preencher. Aqui já está com fórmula, somando tudo. Aqui está somando tudo. Ai, droga. Pronto, tá certinho. Aqui o resultado também já está com fórmula, tudo bonitinho. Então, tudo que está vermelho é o que vocês vão mexer. Então, qual é o meu custo fixo? Ah, Silvia, eu não tenho espaço, eu não tenho aluguel. Então, você vai tirar isso daqui. Agora, lembre-se o seguinte, mesmo quem está trabalhando em home office, considere um percentual como aluguel. Então, vamos supor, eu não pago aluguel, eu não pago luz, eu não pago nada disso. Tá, mas faça um valor, estime um valor, né? Por que é importante isso?
Porque muitas vezes a pessoa não considera isso, aí acha que o negócio está dando um mau resultado. Pô, meu negócio tá massa, 100% de lucro. Eu vou até criar um escritório. Aí vai para o escritório e quebra, porque não considerou aquele custo, né? E a gente tem que considerar. Você não está usando energia da sua casa? Parte da energia da sua casa você não está usando? É um custo. Você está usando aquele espaço, né? Você poderia estar alugando aquele quartinho, aquele escritório seu do seu quarto, da sua casa, para alguém e está gerando um resultado. Eu tenho uma cliente que eu nunca me esqueço, uma aluna, eu nunca me esqueço. Elas foram minha aluna e elas também fizeram a parte de consultoria comigo. E elas tinham uma sala que elas têm a sala até hoje, que é do pai de uma delas. Então elas não pagam aluguel. E elas nunca consideraram aluguel. Então, como é que você pode não considerar aluguel? Então, daqui a pouco, eu falei assim, você tem que considerar, porque se você for fazer a conta, daqui a pouco você vai ver que era mais vantagem você fechar o seu escritório. Não é o caso, não, mas é só um exemplo que eu gosto de dar. O que é mais interessante, você fechar, alugar o seu espaço, porque você ganha dinheiro, mesmo que você está ganhando agora, e não tem problema, e não tem preocupação. Então, assim, a gente tem que ter essa frieza de avaliar. Eu posso até optar por, não, eu vou fazer esse negócio mesmo não tendo lucro, mesmo estando no 0 a 0, porque eu gosto de fazer isso. Ok, é uma opção sua. Mas você tem que ter consciência disso. Você não pode ficar achando que o negócio é legal, que é interessante, que você está ganhando dinheiro quando você não tem. Um grande problema que as pessoas têm também de autônomo e de empresário individual é que não separa as contas de pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, mistura tudo. Aí pega o dinheiro que recebeu do projeto e paga o telefone pessoal, compra chiclete, compra bala, compra sorvete, vai para o cinema. Vocês têm que separar, porque senão vira uma confusão, né? Então, isso tem que ser separado também, tá? Então, vamos lá. Então, aluguel, IPTU, telefone. Então, vocês vão colocar todo o custo fixo de vocês. E vocês vão estimar. Ah, Silvia, eu não tenho a menor ideia de aluguel. Onde é que você pensou em ter uma sala? Pesquisa. Quanto é que está o aluguel na Alameda dos Patódios? Quanto é que está o aluguel na Tancredo Neves? Enfim, no lugar que você pensou, né? Ah, não, vai ser home office. Então, vocês vão ter que botar o aluguel. São todas as sócias home office, bota um percentual do aluguel, né? Se, eu não consigo botar o percentual do aluguel da casa, pense no coworking. Se eu fosse alugar um coworking, quanto que eu gastaria? E aí você pode botar o mesmo valor ou botar um valor ajustado, né? Fazer uma conta aí e encontrar esse valor. Tá claro, gente, isso daí? Então, para tudo, vocês vão colocar. Quando eu tenho aqui combustível, é aquele combustível fixo. Eu vou todos os dias para o escritório e tenho que ir nas lojas fazer pesquisa independente de cliente, conhecer as peças, ver as coisas. Então, é esse combustível que eu vou botar aqui, tá? Combustível, que é aquele combustível que eu vou para a obra, ele vai estar no custo variado. Então, eu posso ter combustível em cima e combustível embaixo, tá? Aqui está assim, custo variável, projeto, consultoria, 3D e impostos. Na verdade, você pode destrinchar isso daqui ou não, se for mais fácil. Então, projeto. Quais são os custos que eu tenho com o projeto? Variáveis. Eu tenho um custo de ida, né? De deslocamento, que pode ser combustível, pode ser táxi, Uber, enfim. Eu tenho um custo com plotagem, impressão. Eu tenho um custo com cadastro, eu não faço cadastro, contrato alguém para fazer cadastro. Eu tenho um custo com estagiário, eu tenho uma pessoa que eu só contrato para desenvolver projeto junto comigo. Então, você vai botar esses custos aí, certo? Consultoria, tem custo de consultoria? Deslocamento, aí você vai colocar tudo direitinho aí, tá? A questão da hora, a gente tem duas formas da gente colocar o custo da hora, né? Eu posso colocar o custo da hora aí, e aí é interessante porque antes, mesmo que você não bote o Prolabore, você já está sendo remunerada por aquela hora. Pode botar também o Prolabore ou não, mas você já está sendo remunerada por aquela hora. E você já tem um custo do projeto mais real, tá? E outro custo variável é a questão dos impostos, né? Principalmente se for uma empresa que optou por lucro real. Se for lucro presumido, ela já tem um valor fixo. Você vai pagar aquela taxa independente de faturamento. Então, nesse caso, o imposto vem para custo fixo.
Mas se o imposto ele vai variar de acordo com o seu faturamento, ele vai entrar em custo variável. Encargos, folha, isso daí é custo fixo, né? Se você tiver uma equipe contratada. Tá claro, gente, até aí? Depois a gente vai vir para a receita. E aí, na receita, que complica um pouquinho, porque aí a gente vai ver um pouco sobre a questão de como é que a gente vai criar esse cenário dos valores, tá? Eu só vou terminar de mostrar a planilha, porque aí depois eu fecho e a gente conversa aqui, fechando isso daí. Então, na receita, a mesma coisa. Se eu botei aqui projeto, consultoria 3D, eu vou botar a mesma coisa lá embaixo. Eu vou colocar... Eu vou colocar embaixo na receita projeto, produção, consultoria e, no caso, 3D. Tá divergente aqui, tá, gente? Mas você tem que seguir a mesma linha. E aí você vai colocar, a gente vai definir um valor de projeto, por exemplo. A gente vai definir uma média de projeto, uma média para produção, uma média para consultoria. E a gente vai fazer esse cenário, essa projeção dos valores que a gente vai receber. Aqui na planilha, no final, eu já tenho também... Vocês veem que essa planilha aqui, essa parte é o fluxo mensal. Então, eu tenho mês a mês do primeiro ano, tá? E aqui eu tenho o resultado. O que é o resultado? Receita menos os custos fixos e variável, certo? E o resultado acumulado é o resultado daquele mês mais o mês anterior. Então, no primeiro mês é só aquele mês, no segundo mês vai ser o resultado do mês anterior mais o mês atual, e assim sucessivamente. Então, essa planilha é isso, tá? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Alguma dúvida, gente? Eu sinto que eu vou ter... processo. Eu sinto que eu vou ter dúvidas daqui a pouco. Agora, Tá. exatamente. Eu sinto que eu não vou conseguir fazer isso, mas só quando eu começar a fazer que eu vou conseguir definir minha Eu dúvida. tava tentando ser mais delicada comigo mesma. E aí eu tava falando, eu vou ter dúvidas. Eu acho também que né? Até porque eu sou péssima com essa coisa de projeção de valores, de como fazer. Mas minha dúvida é quanto é que vai valer esse trabalho. Quanto vale o trabalho? Vale 10. Essa é a dúvida mais fácil de eu responder. Vale 10. Então, vamos pensar que se eu tirar 0 nesse trabalho, quais são as minhas chances de passar? Silvia, você passou uma tabela que você falou que está desatualizada de honorários para cobrar projeto. Ô, perua de manhã, fica quieta que você estava falando do que eu postei lá no grupo da manhã. Eu ainda vou falar aqui. Não! Foi no da manhã? Foi. Eu não ia compartilhar com a turma da noite, porque a turma da noite não merece, entendeu? Agora você abriu o Morgana. Mentira, gente. Bom, deixa eu falar. Sabe, você vai ser tipo a espiã, entendeu? Você tem que falar pra gente saber as coisas que estão acontecendo. Perua da manhã, adorei. É porque logo amanhã essa turma que é tão legal. Não, é porque a turma da manhã já teve a aula, por isso que elas já sabem. Uhum. Gente, eu vou mostrar 2 tabelas. Assim, não, antes de eu mostrar, eu queria saber o seguinte: como é que vocês fazem em relação a preço? Vocês têm noção de como vão trabalhar? Então, aliás, mito, volta tudo, zera tudo. Custo, para levantar o custo fixo, tá claro, e o custo variável tá claro para vocês? Por enquanto. Vocês têm que fazer para a próxima aula? Primeira coisa, vocês listam. Primeira coisa que vocês vão fazer é listar todos os custos fixos e variáveis. E depois vocês vão pesquisar os valores. Certo? Pronto. Agora, em relação a preço. Quem é que se sente tranquila para estimar o preço de projetos, dos serviços? Como é que vocês trabalham essa linha? Qual é o conhecimento de vocês em relação a isso? 0. Não sei nem montar uma planilha de... Porque você fala o valor que vai cobrar, né? O professor Marcelo disse que a gente tem que, para saber como cobrar, né, o projeto, que a gente tem que colocar todas as despesas que a gente tem, quanto a gente gostaria de
de ter no final do mês de remuneração para poder fazer um levantamento. Só que até hoje ninguém explicou direito, ensinou direito como é que faz isso. Eu não faço ideia de como se cobra por projeto, mas assim, se eu quisesse tentar elaborar minha hora-aula, meu valor por hora, poderia ser assim? Eu estipular um valor por hora e aí Pode, determinar a minha quantidade de hora, entendeu? pode. Mais alguém tem alguma ideia de como é que faz? Foi o que eu estava conversando com você, que antes do pessoal entrar aqui, eu estava falando que antes eu cobrava por metro quadrado, hoje em dia eu cobro de acordo, eu estimo mais ou menos quanto tempo eu vou levar a fazer o trabalho e aí eu vou pelo valor por hora. Mas, No caso do meu, eu acho que vai ter que ser, tipo assim, ter uma ideia dos custos com o projeto para estabelecer o valor do evento. Não seria necessariamente por hora. é isso, eu tô falando, na verdade, do meu pessoal, da minha vida, É mas isso. assim, para esse projeto mesmo vai depender da situação, porque se for a mensalidade no negócio vai ser uma coisa, se for um projeto vai ser outra coisa, que aí eu acho realmente que entra com a minha hora, entendeu? Por Se isso que eu a gente vai penso falar assim em termos também, de negócio, eu posso ter vários tipos de serviço onde vou ter vários valores, entendeu? E aí, se eu Na verdade, tentasse nivelar em cobrar por hora, seria uma forma mais simplificada na de verdade tem um cuidado que a gente tem que ter, Juliana, que às vezes o custo não é só a hora. Então, tem coisas, por exemplo, consultoria. Consultoria, o custo é praticamente a hora e mais o deslocamento. Consultoria é uma coisa que não tem muito insumo de custo, né? Porque é você ali com a pessoa. Então, é basicamente a sua hora. Mas tem outros trabalhos que têm outros custos envolvidos. Por exemplo, projeto. Eu posso ter a minha hora, mas eu posso ter o cara que fez o cadastro, eu posso ter o cara que fez a perspectiva 3D, eu posso ter a plotagem, eu posso ter vários custos aí embutidos. Então, assim, seria. só a hora é um insumo para a gente calcular. Então, como é que a gente faz um preço? Né? A gente tem que considerar o custo que a gente tem, que é o que Marcelo falou, que eu ia chamar ela de Isabela. Fabiana colocou. Então, todos os custos que envolvidos naquilo dali. Tem a questão também, por exemplo, quando a gente fala de custo, eu posso considerar a questão também do meu investimento, né? O quanto eu investi no curso que eu fiz, de conhecimento, a minha experiência, a minha especialidade. Então, por exemplo, eu cobrava, quando eu trabalhava com arquitetura, o valor que eu cobrava não era o mais caro, mas também não era o mais barato. Eu sabia que tinha pessoas que cobravam menos do que eu, como também tinham pessoas que cobravam mais do que eu. Mas eu cobrava o que eu entendia que era justo pelo trabalho que eu fazia, pela minha proposta, o que eu oferecia. Eu trabalhava com metro quadrado mesmo, o cálculo era por metro quadrado, mas esse valor do metro quadrado, quando eu fazia esse valor do metro quadrado, eu já calculava, já considerava a minha hora. Então, assim, ali já estava mais ou menos o que eu imaginava de ganhar por hora, tá? Como, por exemplo, uma das coisas que eu fazia, eu não especificava quantas visitas eu ia fazer. Eu fazia quantas visitas fossem necessárias. Isso é uma coisa que eu falo isso, mas a grande maioria não gosta de trabalhar nessa linha. A grande maioria gosta de definir uma quantidade de visita e cobrar a visita por fora se necessário. Eu penso diferente. Eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro deixar, eu não defino. Eu vou quantas vezes forem necessário. Por quê? Porque, para mim, eu quero que aquele projeto saia legal. Eu quero que aquele projeto saia como eu especifiquei. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes ir, 10 vezes, 15 vezes, quantas vezes for necessário, para que o projeto saia o mais perfeito possível. Entendeu? E eu sempre consegui, graças a Deus, eu sempre tive boa relação com meus clientes foram tranquilos, nunca tive cliente muito complicado, difícil, nada disso. E nunca, tipo assim, não tem nenhum projeto que eu possa chegar para vocês e falar, gente, ali eu me desgastei, fui desnecessariamente. Não. Eu acho que eu sempre fui a quantidade necessária. Sempre deu certo esse formato que eu adotei, tá?
Então, são essas questões que a gente tem que considerar. Então, o custo, todo o custo que eu tenho para fazer aquilo dali, e a minha hora, né, que está dentro, a minha hora é desses custos, e o quanto eu pretendo, eu realmente quero ganhar. Outra coisa que também é importante no cenário é a minha capacidade, né? Eu só posso fazer uma projeção em cima da minha capacidade. Se eu sou sozinha e eu tenho capacidade de fazer 10 projetos no mês, pronto. Meu limite vai ser esse, vai ser 10 projetos. Eu não vou poder botar mais. A não ser que eu bote 20 projetos e eu considere já o custo de contratar mais uma pessoa para fazer projeto comigo. Certo? Então, a gente tem que ter esse parâmetro também da nossa capacidade. Deixa eu compartilhar. Quando quiserem interromper aí, podem interromper, tá, gente? Como é que a gente está de horário aí? Eu sempre achei difícil botar no papel essa coisa. Como é que você sabe que você vai ter 10 projetos, 5 projetos? Se você é sozinha, você vai dar conta de fazer 5 projetos no mês? Né? Aí você tem que assim. ver. Aí você tem que ver com o tempo que você leva para fazer um projeto. Então, assim, você tem que começar. Você vai ter também. Mas aí, por exemplo, se assim, for contratar um cadista, como é que negocia isso com o cadista? Eles trabalham por hora, por projeto? Cada um tem um jeito de trabalhar? Tem gente que trabalha por prancha. Eu nunca contratei cadista porque eu já nasci cadista, né? Como arquiteta, enquanto arquiteta. Eu já projetava, já comecei a projetar com AutoCAD. Então, na faculdade não, eu fui à mão, mas assim, profissionalmente falando, eu já fui no AutoCAD. Então, eu nunca trabalhei com cadista. Eu desenvolvi o projeto já no AutoCAD. Eu não desenvolvia no papel para depois botar no AutoCAD, como alguns colegas meus tinham esse costume. Então, eu não tenho muito. Mas aí é você pesquisar, né? Como é que seria essa questão do cadista, se você for precisar do cadista. Tem gente que trabalha por prancha. Então, ele cobra X por prancha 0, X por prancha A2, enfim. Essa tabela aqui, sim, então a questão da sua capacidade é você ter que medir quanto tempo você leva para fazer um projeto. Tem que fazer uma medição. Você pode até medir em relação aos trabalhos que você faz. Então, quanto tempo você leva para fazer? E claro que quando a gente fala de tempo, eu estou falando de hora mesmo. Se eu sentei 2 horas e só levantei 6, eu tenho que considerar essa hora, não é o dia todo. Não são quantos dias, porque você só ficou tantas horas. Claro que você, na hora que você vai fazer a proposta, você sabe quanto tempo total você vai precisar para fazer o projeto, considerando essas folgas, né? Mas em relação a custo, você tem que considerar as horas mesmo. Essa tabela aqui que eu estou compartilhando para vocês é uma tabela da ABD. Eu, particularmente, nunca usei essa tabela. Ela tem a região, você escolhe aqui a região que você está trabalhando, né? Eu botei Nordeste. Você bota a área do seu projeto. Inclusive, o legal, ela já tem uma área mínima, então o preço mínimo que você vai cobrar é 1.800. A partir de um projeto maior, aí ele vai, 20 metros quadrados, eu vou botar aqui 50. Vou botar aqui 50, não, 20 já foi. 20 metros quadrados já foi para 236. Se eu botar aqui 50 metros quadrados, ele já vai mudar. Aqui, 4.890. Então, aqui ele está dizendo o preço total e aqui ele está me dizendo o preço por metro quadrado, tá? Eu nunca usei essa tabela, eu só trouxe essa tabela porque é uma tabela da ABD. Inclusive, quem tem já associação com a ABD, veja se essa tabela está atualizada. Essa que me deram foi de 2019, né? Então, pode ser que tenha uma mais atual ou não. Se eu considerar que, por exemplo, se eu fosse usar essa tabela, eu não usaria Nordeste. Mesmo fazer um projeto do Nordeste, eu iria usar Sudeste. 50 mil reais a mais. Né? Porque era 90. Não é tanto assim, não. Era 90, na verdade, quase dobrou. Não, tava com. Era 90, foi para 163. Dobrou. Eu uso. Deixa eu mudar aqui o que eu uso. Estão vendo aqui? Então, eu uso essa tabela. Essa tabela foi a que eu postei lá e que eu... Ah, não? Então, peraí. Aqui tá, pra mim tá aparecendo a BD.
Tá, peraí. Deixa eu mudar, porque eu achava que eu não precisava cancelar. Essa foi que eu postei lá e falei que estava desatualizado os valores, tá? Deixa eu tirar aqui. Estão vendo agora? Tá em cima dos valores ou vocês estão vendo? Não, para mim dá para ver aqui. Pronto. Então, aqui, ó, de 10 a 59 metros quadrados é R$50. Esses valores aqui que eu falei que estão desatualizados, tá? Eu, particularmente, na época que eu trabalhava, eu cobrava R$200. Nessa primeira escala aqui, em vez de 50, era 200. Já tem um tempo, antes da pandemia, eu perguntei a alguns colegas quanto é que eles estavam cobrando e tal. Eu fiquei muito assustada com os preços de alguns colegas que falaram que estavam cobrando 70 o metro quadrado. Mas esse colega mesmo que eu perguntei, um falou 70, o outro falou 50. Eu não sei se eles usam essa tabela aqui, para falar a verdade. E eu também não sei até que ponto esse valor que eles me informaram é verdadeiro, né? Porque as pessoas, elas não compartilham muito isso, não. Como é que eu faço essa conta? Eu faço aqui regra de 3. Então, se 50 está para 200, que é o que eu cobrava, eu vim aqui, 38,80 está para quanto? E aí preenchi a minha tabelinha. E o que é isso aqui embaixo? Aqui é justamente o que eu vou fazer no meu projeto, porque isso que eu gosto dessa tabela. Se eu somar todos esses serviços, vai fechar os 100%. Então, vamos supor, se eu considerar aqui 50 metros quadrados, e se eu considerar uma área de 10 metros quadrados, de 10 não, eu vou considerar, porque o mínimo também eu cobrava, eu cobrava tipo assim, um salário mínimo. Eu nunca tive essa situação, mas uma vez me perguntaram, eu falei, não, eu vou cobrar pelo menos tem que ter uma taxa mínima diária, como a BD bota lá, aquele mínimo dela, de 1.000 e pouco, né? Aí, se a gente fizer aqui a conta de uma metragem aqui por um valor, se a gente considerar 200 realmente, né? 60 vezes 200 dá quanto? Faça a conta aí. Ai, meu senhor. Não é 12 mil, não? É, 12 mil. Pronto. 12 mil seria o projeto completo, certo? Com layout, alteração de parede, desenho, todos esses itens aí. Se a pessoa quiser só layout e desenho de portas e armários, vai ser 40%. Então, eu vou pegar os 12 mil, aplicar 40% e o meu preço vai ser 40% de 12 mil. É assim que eu trabalhava. Mas aí, nesse caso, Silvia, se você fez o layout, e aí esse seu layout ele já está contemplando refazer o layout ou mudar de acordo com a apresentação que você faz para o cliente? Sim, sim. Tá. Eu faço, se eu precisar fazer 3 layouts, 10 layouts, 20 layouts, não importa. O valor é esse. Entendi. Né? Na verdade, você vê que o layout é o mais caro do projeto. E o layout não tem como sair do projeto. Ele pode escolher tudo, ele pode dizer que o serviço que ele quer, mas layout sempre vai ter. Não tem jeito. Layout, para mim, eu considero que layout é a parte mais importante, né, do projeto. Quer dizer, na sua proposta, sua proposta não especifica a quantidade de mudança, no caso, que o cliente pode fazer. Quer dizer, se quiser mudar várias vezes, vai fazer várias vezes o layout? Vou. Só que a questão é o seguinte, a partir do momento que ele aprovou o layout, aí não tem mais volta. Ele pode mudar 10 vezes. Ele pode mudar 10 vezes. O resto vai estar todo no meio, vai estar todo ligado ao layout. Isso, porque é o seguinte, a partir do momento que ele fechou o layout, aí eu vou fazer o restante do projeto. Enquanto tá em layout, tudo de layout, eu tô fazendo. Gente, a gente fala assim, mas na prática não acontece tanta alteração assim, pelo menos comigo. Silvia, eu não faço ideia como é que é ser. Você não pode colocar um limite, não, porque, repare, lembra aquele projeto que eu trouxe para cá, inclusive, do meu cunhado e tal, que eu estava vendo, que é justamente o quartinho pequeno, que ele queria colocar uma cervejeira e tal e tal. E o que acontece? Ele fez várias vezes mudanças no layout, e até hoje ele decidiu, tipo, tem quase 2 meses. Ele sempre olha alguma coisa, depois ele fala que quer um tipo de cervejeira, depois ele quer outro tipo de cervejeira, depois ele já não quer mais, depois ele... Então, assim, aí eu fiquei meio perdida, tudo bem que é fluindo e tal, e, tipo, é meu primeiro projeto, mas eu fiquei
como é que eu posso impor esse limite, sabe? Senão, assim, eu vou ficar o ano todo trocando toda hora de layout, enquanto ele não se decide o que é que ele vai colocar, por exemplo. Ô, Fernanda, eu acho assim, como é que eu vou dizer? Vai de pessoa para pessoa, né? Porque com Mali, de prática profissional, ela orienta a gente que faça isso, que a gente especifique na proposta uma quantidade X. Mas, claro, sendo, né, tendo aquele jogo de cintura, de poder colocar mais um, mais dois, a depender da pessoa, sabe? Mas sempre estipular lá em proposta para que a pessoa já saiba qual é a instrução, entendeu? Aí, por exemplo, trazendo para esse... Na verdade, Fernanda... Assim, aí, parece, não tem como você desenhar as vistas para eu ver qual é o layout que eu vou escolher. E aí, nesse caso, como é que a gente faz? Olha Não, só, amigo, é muito o que Juliana colocou, é de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, primeira coisa que eu acho que eu vejo muito aluno chegar para mim falando isso, que eu acho isso um absurdo, não, eu só apresento a proposta de preço depois que ele já viu o layout. Isso não existe. Eu não faço um traço antes de fechar a proposta de preço. Primeira coisa, mas gente, é o mais fazer normal, proposta viu, de preço. É o mais normal que eu vejo hoje em dia. Sério O que mesmo. que é o mais normal? De a pessoa mostrar o layout, fazer um estudo inicial e depois Aí a pessoa lhe dá um tchau. Então, eu acho errado, mas eu vejo muito mesmo. Pega a sua ideia e dá um tchau. É o que eu vejo, porque assim, eu já estagiei em escritório que realmente mostrava de graça, assim, o 3D, por exemplo. Quero fazer isso, beleza, mas não entregava nada para o cliente. Tinha apresentação lá, ok. Aí, se o cliente fosse bom de memória, eu saísse desenhando, escrevendo as coisas, beleza, ele ia roubar a ideia. Eu era meio contra, porque eu vi muito tempo, eu vi muito projeto, às vezes, de não funcionar, porque você perdeu tempo fazendo, né? Mas é estratégia, né? Mas é individual, gente. Isso é de cada um. Eu queria falar eu particularmente, não concordo. Mas, assim, cada um vai escolher o seu perfil que acha que é mais interessante. Tem uma amiga minha, duas arquitetas amigas minhas, que elas fazem, desde o primeiro momento, a perspectiva. O layout, ela já faz a perspectiva. Claro, ela já fechou o contrato com elas, elas fazem a perspectiva e apresentam. É estratégia, é forma de trabalhar. Elas fazem a perspectiva de forma muito rápida. Eu não faço assim. Primeira coisa que eu faço vou lá conhecer o espaço, saber o que a pessoa quer, faço uma proposta de preço. A pessoa fechou, pagou o sinal, me desculpem, isso eu sou muito. Pagou o sinal, eu começo a fazer o projeto. Mali fala a mesma coisa. O professor Daniel, ele até saiu, né? No semestre passado, retrasado, a gente teve aula com ele. Ele ensinou assim, a proposta do cliente já apresentar com 3D para o cliente se encantar e tal. E a gente não tem nada de segurança, perdeu tempo fazendo 3D para apresentar para o cliente. Mas aí eu acho que isso pode ser uma estratégia. Gente, eu acho o seguinte. Primeiro, se você conhece muito bem o seu cliente, o segmento do seu cliente, você pode ser assertivo nessa estratégia. É uma estratégia. Não estou dizendo que não é certo, errado. Não estou dizendo que o que eu faço é o certo e os outros estão fazendo errado, ou o que os outros fazem é certo. É de cada um. Eu não gosto dessa estratégia. Eu prefiro trabalhar assim. Eu sempre trabalhei assim. Talvez até hoje, eu falo assim, eu não gosto dessa estratégia, talvez até hoje eu mudasse a minha estratégia. Já tem anos que eu parei de trabalhar com arquitetura. Então, pode ser até que eu hoje fizesse de uma forma diferente. Acho que não, mas não sei. Ou também depende só teve uma vez que eu fiz projeto sem fechamento e que a gente tomou na cara, que foi uma casa em Brasília, inclusive. A gente fez todo o projeto, a gente fez tudo, fez CorelDRAW, fez perspectiva, fez tudo. E o cara não fechou com a gente, entendeu? Ou, de repente, essa coisa de início também, né? Você pode ser bem mais flexível. Eu acho que gira mais em torno